diocese, em que temos um primeiro contato com a imprensa, com os meios de comunicação, com o nosso quarto bispo diocesano. Quarto porque o bispo diocesano é aquele que está à frente, chama-se assim o ordinário da diocese. Tivemos um bispo auxiliar, mas ele não era o bispo diocesano. E temos a alegria de tê-lo presente nesta semana, e por isso assim fazemos essa coletiva, apresentando a toda a nossa igreja, a comunidade, aos meios de comunicação, para juntos nós, ouvindo-o, também conhecê-lo. E conhecendo, tendo como pastor posteriormente, já o bispo eleito, nós possamos seguir, nós possamos construir uma caminhada de igreja presente numa sociedade, e de uma sociedade que deixe também guiar-se pela palavra, guiar-se pela igreja. Por isso, gostaria de apresentar agora Monsenhor Edgar Xavier, que é dos Palutinos, trabalhava até então em Santa Maria e agora está nos visitando nesse primeiro contato com a diocese, para posteriormente no dia 23 de julho, às 17 horas, na Concatedral Nossa Senhora da Glória, tomará posse, será ordenado e tomará posse na mesma celebração. Por isso é uma alegria tê-lo. Seja bem-vindo, Monsenhor, e que nós possamos nesta manhã, neste primeiro momento, neste primeiro contato, ouvi-lo. É claro que muitas perguntas que poderão surgir, elas só poderão ser respondidas posteriormente, porque tudo depende de uma caminhada, de um conhecimento, e também tudo depende de uma forma de unidade entre o clero, a igreja, o povo e posteriormente com o nosso pastor. Seja bem-vindo, Monsenhor, é uma alegria tê-lo em nossa diocese. Muito obrigado, Padre Geraldo, e a todos aqui presentes pela acolhida, pelas palavras de boas-vindas nesse meu primeiro encontro, esse meu primeiro contato, diríamos, oficial aqui em Francisco Beltrão, nesta diocese de Palmas e Francisco Beltrão, e poder também neste momento me comunicar aqui no sudoeste do Paraná com os diversos meios de comunicação que estão aqui presentes para essa entrevista, para essa conversa, primeira conversa, esse primeiro contato, e certamente alguns temas mais de caráter de curiosidade, de informação e assuntos referentes a esta minha nomeação neste momento para a diocese, conforme o Padre Geraldo disse, o quarto bispo diocesano desta histórica diocese aqui no estado do Paraná. Monsenhor Edgar, o senhor chegou na segunda-feira a Francisco Beltrão, já fez algumas visitas, conheceu um pouco da estrutura aqui em Francisco Beltrão que a diocese dispõe. Qual foi a primeira impressão? A primeira impressão foi muito boa, muito de esperança. Eu tive alguns contatos na segunda-feira à tarde, ontem, durante o dia. E os primeiros contatos, de fato, foram de contato simples, de conversa, de diálogo com as pessoas nos ambientes em que estive. Fui bem recepcionado pelas pessoas. O que eu percebi nas pessoas, estou percebendo que havia uma ansiedade, pelo novo bispo, porque são meses, ou aliás, 1 ano e meio sem bispo, né? Então havia essa expectativa das pessoas em conhecer o novo bispo, quem era esse bispo, afinal de contas apareceu então o bispo, é nomeado. E desde a nomeação no dia 27 de abril, quando fui nomeado pelo Papa Francisco, eu tenho recebido muitos cumprimentos, muitas felicitações, muitos desejos de que o meu trabalho, o nosso trabalho, eu não digo o meu, nosso trabalho, de fato seja um trabalho apostólico, um trabalho de evangelização, de missão. Então tenho recebido da parte dos bispos do Paraná, de sacerdotes, de diáconos, de religiosos, de seminaristas e de pessoas através dos meios de comunicação, pelo telefone, pelo e-mail, pelo Face. Tenho recebido tantos cumprimentos e ontem, de forma concreta, percebi também isso nas pessoas com quem ao longo do dia fomos nos encontrando.
Bom, o senhor também já está tratando da sua ordenação, da posse, que acontece no mês de julho. Como está toda essa preparação? Como que os padres da diocese estão também participando e auxiliando nessa questão? Ontem à tarde, no centro de formação, nós tivemos uma reunião com os padres aqui da diocese, com o padre Geraldo, que coordenou a reunião, o padre Marcelo, de Pato Branco, que é um padre da diocese, que ele será o cerimoniário da liturgia. E também o padre Wagner, de Santa Isabel do Oeste, que é o responsável pelos cânticos. E conosco esteve também o padre Emerson Bentone, que estará à frente da animação desta celebração. Mas especialmente a presença de Dom Mauro dos Santos, que é o arcebispo de Cascavel, e nós aqui pertencemos à arquidiocese, à província eclesiástica de Cascavel, e dentro desse contexto eu convidei para que ele me ordenasse. Então Dom Mauro também esteve presente ontem à tarde, também o padre Cristiano Parquinelli, que é um padre palutino de Cascavel, e estivemos reunidos preparando, fazendo assim um contato com o ritual, com tudo aquilo que implica uma ordenação episcopal. E já tínhamos feito alguns temas, já tínhamos tratados, eu já tinha feito esse contato com os padres anteriormente. E ontem então fizemos assim de forma mais orgânica aquilo que temos que realizar e fazer e obedecer às normas litúrgicas de uma ordenação. Então foi muito boa a reunião ontem à tarde no centro de formação, e eu noto que os padres aqui da diocese também estão envolvidos em diversos serviços próprios para uma ordenação de um bispo. E a presença aqui do padre Valdecir Bressan, que também trabalha com a comunicação e também está envolvido nessa divulgação, nesse trabalho. Então, noto assim também isso é um motivo de contentamento, de alegria, em perceber que a diocese também, o clero da diocese está todo empenhado, e a ordenação aqui em Francisco Beltrão também ela está envolvendo todos a fim de que realmente aconteça aquilo que é necessário acontecer. Eu sempre já disse no início para os padres que a ordenação deve ser profunda, orante, com muita participação, simples, para que assim a gente possa rezar acima de tudo, pedir a Deus as bênçãos, as luzes do Espírito, a fim de que de fato eu seja para a Igreja de Palmas e Francisco Beltrão um pastor. Gostaria que o senhor reforçasse a missão mesmo, do seu ponto de vista, como bispo da diocese junto à comunidade. A presença de um bispo na diocese, ele é o primeiro responsável em primeiro lugar, o bispo ele deve testemunhar o seu contato com a palavra de Deus. O bispo é o primeiro, deve ser testemunha, ele, do Evangelho. Ele deve viver o Evangelho também. O bispo é convidado a viver, ou seja, todos somos convidados. Mas o bispo tem essa missão de viver e testemunhar aquilo que ele crê a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma das figuras mais belas do bispo, segundo a própria tradição da igreja, a própria teologia, a própria palavra de Deus, é ser pastor. Então, o bispo precisa conduzir o povo, e a primeira finalidade é exatamente conduzir o povo a quem? A Jesus Cristo, não a mim, ao bispo, mas eu juntamente com os sacerdotes, com os religiosos, os diáconos, os seminaristas, o povo, as comunidades, todos nós, a primeira experiência nossa tem que ser uma experiência de fé, uma experiência de contato com o nosso Senhor. Quer dizer, a partir do Evangelho é que nós vamos construindo a vida diocesana, a vida apostólica, a vida pastoral, todos os serviços, todos os ministérios. A referência primeiro, então, o bispo deve fazer essa experiência, deve ter essa experiência. E a partir daí, então, depois tem outras funções que são funções de organização, de dinamização. Eu vejo assim que o bispo ele deve animar e coordenar toda a vida apostólica, a vida pastoral de uma diocese, mas sempre com esta finalidade. Por isso que o bispo recebe, no dia da sua ordenação, recebe o cajado, recebe o báculo,
que é o sinal do pastor. É o sinal de que ele vem para congregar, para unir, para preservar, para cuidar. Eu vejo o bispo, a figura do bispo é um cuidador das suas ovelhas, do seu rebanho. Então, eu tenho essa preocupação e oxalá que consiga realizá-la. Pois é, em primeiro lugar, como é que se pronuncia? Bom dia. Em primeiro lugar, como que se pronuncia corretamente seu sobrenome? Segundo, um pouco da sua história pessoal, porque o que parece o senhor está voltando para casa. É isso? É. O meu nome é Edgar Xavier. Nome. Xavier é nome por uma tradição familiar. Meu bisavô também tinha esse nome em homenagem a São Francisco Xavier. Meu pai chama-se Francisco Xavier Noah. Mas o sobrenome, então, a pronúncia, para facilitar, Ertel, mais ou menos como estão as 4 letrinhas assim distribuídas. Existe pessoas que escrevem Ertle, outros escrevem Ertil. Eu estive na Alemanha, onde está a origem do nosso sobrenome, de onde vieram os meus antepassados. E o nosso sobrenome, segundo meu pai, está corretíssimo, E-R-T-L, Ertl. Então mas isso é a questão de hábito e que vamos aos poucos nos acostumando com este sobrenome. Sim, eu nasci, aliás, diga-se de passagem, o meu pai, Francisco Xavier Ertl, chegou aqui em Francisco Beltrão no dia 24 de agosto de 1954, vindo de Grão-Pará, Santa Catarina, para cá, no dia da morte do Getúlio Vargas. Eu sempre conto esse fato. Daqui foram para Enéas Marques e Enéas Marques para Nova Prata do Iguaçu. Em Nova Prata do Iguaçu, onde então o início da minha história de vida foi em Nova Prata do Iguaçu. A família da minha mãe, a família Longen, também descendentes de alemães, também vindos de Santa Catarina para Francisco Beltrão, de passagem, mas se estabeleceram aqui perto de Nova Esperança, depois também em Nova Prata. Então foi assim, a minha família tem essas origens de Santa Catarina, vindos para o Paraná, como na época tantos catarinenses, tantos gaúchos vieram para essa nova terra, para essa nova vida. Então eu sinto assim, eu sempre digo, eu estive em diversos lugares nesses 30 anos que estou fora do Sudoeste, mas nunca o Sudoeste saiu de dentro de mim, né? Eu sempre tive contato com o Sudoeste de uma maneira ou de outra, porque meus irmãos, 2 continuam morando aqui, por uma questão assim de vida, de vida melhor, de emprego, de questão de crises financeiras, de vida com dignidade. Os meus pais, em 93, foram para Joinville. Então, meu pai, seu Francisco, Dona Valéria, mora em Joinville há 24 anos. E os 2 irmãos mais novos também moram em Joinville. Eu sou o primogênito, então, entre 5. E o Edilson mora em 2 vizinhos e a Iraide mora em Boa Esperança do Iguaçu. Mas na região aqui do Sudoeste tem muitos tios, tem parentes, aqui em Francisco Beltrão também tem, primos. Então eu tenho as paróquias palutinas aqui, a Rádio Vicente Palotti, que é o nome do nosso fundador, que também está transmitindo esta entrevista. Então Coronel Vivida, Itapejara do Oeste e Verê são padres palutinos. Então nós sempre tivemos muito contato com o Sudoeste. Os padres palutinos estão no Sudoeste há 60 anos, desde 56 em Coronel Vivida. Então nós temos mais de 30 padres palutinos foram ordenados aqui na diocese, no território da diocese. Eu fui ordenado em 96 pelo falecido Dom Agostinho Sartori em Boa Esperança do Iguaçu. Então o nosso contato com o Sudoeste sempre foi um vínculo sempre muito profundo, de relações profundas aqui com o Sudoeste. Eu não sei se está na pergunta de vocês, mas eu tive uma surpresa na nomeação. Quando nomeado, já fui nomeado para essa diocese. Eu levei, como diz o gaúcho, um baita de um susto, porque Palmas em Francisco Beltrão, mas eu saí de lá, voltar para lá agora como bispo, isso não foi assim, de fato, aceitei com tremor e temor, diga-se de passagem. Eu pensei assim, meu Deus, é uma missão tão nobre, tão importante. E eu voltando para lá, um piá que saiu lá da costa do Rio Iguaçu, onde que agora a usina
tapou toda a nossa comunidade, aqueles lugares. Mas nós temos uma bela história também na igreja, meus familiares sempre fomos ligados à igreja, às comunidades. Eu desde pequeno sempre tive vínculos com a comunidade. E por aí fui. Em 85 então para o seminário e até esses dias sempre dentro da comunidade dos palutinos. Diante dessa sua história, Monsenhor Edgar, de humildade, o senhor mesmo disse, um piá que saiu lá da costa do Iguaçu, o senhor pretende trazer toda essa humildade agora para coordenar essa ação de evangelização aqui na Diocese de Palmas e Francisco Beltrão? Sim, eu na minha vida, na minha trajetória, quase 20 anos de padre, eu nunca esqueci, eu acredito que ninguém deve, se você sai daquele lugar ou vai... Eu estive fora do Brasil, eu tive oportunidades assim nesses 20 anos de muitos lugares pelo mundo. Eu estive por conta do meu trabalho como padre palutino, então eu tive possibilidades assim de conhecer lugares, pessoas diferentes, continentes. E isso me ajudou muito, mas eu sempre levei, de onde eu saí, eu nunca esqueci a minha origem. A minha origem é simples, é de pessoas, de pequenos agricultores, de pequenas comunidades, de pessoas... Então eu nunca esqueci esses vínculos, esses valores de simplicidade, humildade, e eu pretendo levar isso e isso inserir no meu trabalho, no meu jeito de ser, no meu modo de ser. Eu quero trabalhar em equipe, eu quero trabalhar em comunhão com os padres, com todas as realidades eclesiais, sociais, políticas, em diálogo. Então, de modo simples, sim, a simplicidade é uma virtude e eu não quero perdê-la, e muito menos a humildade e o reconhecimento de que da onde eu vim, toda a minha história, toda a minha trajetória, todos os valores que eu fui adquirindo na vida, foram sendo agregados à minha vida e isso deve estar presente na minha vida. O bispo o bispo é um serviço, é um ministério, é um apostolado. Então, acima de tudo, como eu disse antes, é a pessoa de Jesus Cristo que nós vamos anunciar, não a pessoa do bispo. E isso eu quero me preparar também para ser um bispo, pastor, e ter contato com as pessoas de um modo sem muita burocracia, mas com muita simplicidade. Aliás, eu digo também para vocês que uma das razões que pesei também na minha decisão foi a pessoa do Papa Francisco. O modo como o Papa está conduzindo a igreja, a sua proposta me agrada muito. Então, quando eu fiz o meu discernimento, quando o Núncio me deu 4 dias, eu também considerei muito qual é a proposta do Papa Francisco para a igreja do momento. E na hora de dar o sim, eu também pensei nisso. Nessa simplicidade, nesse contato, nesse modo de uma igreja em saída, uma igreja que facilita, uma igreja que vai ao encontro das pessoas. E eu tenho o desejo de realizar isso também. Claro, do meu jeito, do meu modo, mas o Papa Francisco nos inspira muito. Mas o senhor está encontrando uma diocese, onde é muito forte a presença das pastorais. É uma diocese de muitas pastorais. Isso dá para trabalhar junto com a metodologia do Papa Francisco, fortalecer as pastorais. Como é que o senhor vê isso, as pastorais da diocese? Isso é verdade que o senhor diz. A Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, mesmo pelo meu contato, assim, não tão concreto, pelo que eu ouvia também dos padres palutinos aqui, dos meus familiares, a Diocese de Palmas, de fato, ela é caracterizada pelo serviço, pelas pastorais, pelos movimentos. É uma igreja de muita liderança. Eu, por exemplo, acredito muito numa igreja onde que investe na formação de suas lideranças. O carisma que me originou, o carisma nosso dos palutinos, é exatamente também trabalhar, formar as lideranças. Eu vejo assim que o futuro da igreja passa pela formação de todos, os bispos, padres, as religiosas, diáconos, as lideranças, todos. Nós precisamos nos formar sempre. E a formação de lideranças, dar conteúdo aos movimentos, às pastorais, isso é fundamental.
passa por aí o futuro da igreja, o presente e o futuro. E isso está muito associado do modo como o Papa propõe aí uma igreja que saída é exatamente uma igreja que forma discípulos, é uma igreja que forma missionários. E isso vejo na Diocese de Palmas pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou ouvindo. É uma igreja que tem uma bela caminhada de pastorais e movimentos. Eu disse ontem para os padres e também para o Dom Mauro, eu vou entrar numa história já de 58 anos de caminhada diocesana. E eu vou entrar nessa história que ela não foi interrompida, ela não vai ser interrompida com um novo bispo. Eu entro na história diocesana, na caminhada dos movimentos, das pastorais, na vida da diocese. Eu entrarei nessa história. Ela não começa comigo. Eu vou entrar para somar todo esse itinerário feito ao longo dessas décadas. Então isso é bom, é uma caminhada que nós vamos continuar a caminhada já iniciada por tantas pessoas. Então isso é um sinal de esperança, isso é animador. E o Brasil, nesse momento? Como é que o senhor vê o Brasil nesse momento? Dá para ter esperança ou desistimos? O Papa Francisco tem dito uma frase forte e ele disse: se no mundo restar pelo menos uma pessoa boa, ainda temos esperança. No Brasil, o Brasil tem muitas pessoas boas. O Brasil tem sinais de vida. Eu não resumo o Brasil pela corrupção, somente pela mentira, pelas injustiças. E tudo isso nós temos, não podemos negar nada. Mas nós temos muita gente que está trabalhando, muita gente que está empenhada em construir um Brasil melhor, um Brasil justo, honesto, fraterno. Então, enquanto houver pessoas, se tiver uma pessoa que está fazendo bem, nós aí depositamos a esperança. O nosso futuro sempre é de esperança. Mas não é uma esperança, um otimismo assim psicológico, emocional. Não, é concreto, real. Nós temos esperança, acreditamos em pessoas, em projetos que existem. Então, enquanto podemos, se perdermos a esperança, no que nos resta. Em relação à juventude, o que o senhor pensa sobre a juventude e o que o senhor acha que pode ser ampliado? Temos aí vários grupos de jovens das paróquias, temos a Jornada da Juventude, tem outros movimentos. O que o senhor pensa sobre isso e o que o senhor pretende ampliar os serviços? O Pastoral da Juventude, eu tenho experiências também a minha vida na comunidade, no município de Nova Prata do Iguaçu. Eu tive duas experiências. Primeiro num grupo de adolescentes, depois num grupo de jovens. E depois que fui para o seminário também continuávamos participando de grupos de jovens como seminaristas. Quando ordenado em 96, de 97, 98, 99, eu fui trabalhar na Diocese de Guajará-Mirim, em Rondônia. E durante 3 anos eu trabalhei também com a Pastoral da Juventude. E participei de congressos. Então eu vejo assim que, claro que a Pastoral da Juventude tem se modificado, se adaptado, e eu sei que aqui na Diocese existe essa caminhada, e eu pretendo conhecê-la, e também conhecer aquilo que existe dentro dos grupos. Mas a Pastoral da Juventude é fundamental, é de grande importância à igreja. Os jovens, a presença dos jovens na igreja é fundamental, e também nos serviços, nas pastorais, os grupos de jovens envolvidos nos serviços, engajados nas pastorais, nos movimentos, nos ministérios da igreja, serviços sociais, de caridade, tantos projetos, jovens evangelizando jovens. Então eu vejo assim a Pastoral da Juventude, ela precisa estar dentro das prioridades de uma diocese, de um trabalho apostólico. Em termos de prioridades, o senhor pretende convocar uma Assembleia Diocesana já? O senhor pretende primeiro conhecer as realidades para depois definir prioridades para esses primeiros anos do seu período de episcopado? Eu digo assim,
eu não pretendo convocar nenhuma assembleia assim extraordinária ou ordinária assim não tão logo. O meu desejo mesmo, primeiro desejo, é conhecer a diocese, sem pressa, com paciência, com respeito. Eu quero conhecer a diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Eu quero ter um conhecimento profundo da vida dos padres, dos diáconos, dos seminaristas, também dos religiosos, religiosas presentes aqui. Quero conhecer os decanatos, quero conhecer aquilo que existe já, eu já estou tomando contato, mas conhecer o que existe já, o que está funcionando bem. Então, assim, sem pressa, nós vamos conhecendo toda a realidade eclesial, todas as pastorais, e na medida do possível nós vamos, assembleias, prioridades, isso vai nascer assim, de uma forma bem natural, no momento certo, porque o trabalho, eu digo, o reino de Deus, o reinado de Deus, a missão que Nosso Senhor nos deu, ela não tem um tempo limitado. A evangelização ela vai acontecendo. Então eu não pretendo me precipitar nas coisas. Eu quero conhecer o que existe. Conhecendo, você tem uma visão. Eu chamo assim, a minha primeira ideia da Diocese de Palmas ter uma radiografia da vida eclesial aqui em todas as suas dimensões. Depois que com essa radiografia em mãos, no coração e na mente, eu poderei então poderemos com os padres, com todas as lideranças, olhando e percebendo quais são os caminhos, mas sempre tendo presente também em sintonia com a caminhada da Igreja do Brasil, com a caminhada da Igreja do Brasil, com a Igreja do Paraná. Vamos aos poucos, vamos olhando e conhecendo a realidade eclesial de Palmas e Francisco Beltrão, com certeza.